qual é o tempo de recuperação de uma cirurgia de hérnia de disco na lombar? Perfeito. É uma ótima pergunta que muita gente faz. Vamos lembrar que temos alguns tipos de cirurgias de hérnia de disco na lombar. Pode ser feita pela frente, pode ser, né, pela barriga, pode ser feito por trás, pode ser aberto, pode ser minimamente invasivo. Então, cada cirurgia tem sua demanda diferente. Vamos falar, por exemplo, de uma cirurgia aberta, onde você precisa dissecar a musculatura paravertebral para poder acessar as estruturas da coluna. Esse daí, você concorda comigo que esse vai ter uma recuperação muscular um pouquinho mais demorada, vai ter um tempo de cicatrização maior para as estruturas nessa região. Então isso pode levar um pouquinho mais. Às vezes até você estar totalmente reabilitado, pode levar até 3 meses, sabe? Às vezes mais. Lembrar, cada paciente é diferente. É muito diferente eu te operar hoje e operar uma senhora de 60 anos que nunca fez esporte. A mesma cirurgia você vai ter um tempo de recuperação totalmente diferente do dela. Mas ali, dentro de uns 3 meses, a gente espera, sabe, já ter recuperado a senhora também. Só que tem as minimamente invasivas. Então, por exemplo, uma cirurgia via endoscopia, uma cirurgia por vídeo, dentro de 15 dias o paciente já tirou os pontos, já está fazendo fisioterapia ali com 3 semanas, sabe? Você já está liberando ele até, sabe, para começar com um pouquinho, né, de uma mobilização um pouquinho mais interessante ali, sabe? E ali, no período que eu falei de 3 meses, você provavelmente já vai ter liberado a carga há um bom tempo já. Claro, dependendo de cada paciente. Mas ali na endoscopia, alguns pacientes com 6 semanas já estão com algum grau de carga na coluna, um pequeno impacto, uma transição, sabe? Doutor, nessa cirurgia de do nervo ciático, né? Tem a probabilidade da pessoa ficar com alguma limitação pós-cirurgia? É muito grande essa probabilidade? Ou é alta a taxa de recuperação 100% da mobilidade? Perfeito. Graças a Deus tem melhorado demais, assim, as técnicas, né? As técnicas estão melhorando demais. Agora, com a introdução da cirurgia por vídeo, olha, o pré e pós-operatório, geralmente o paciente sai muito melhor depois de 1, 2 meses, até em termos de mobilidade. Que antes, coisas que iriam comprimir a raiz nervosa, dependendo, se eu inclinar para um lado, me pega, eu não consigo. Ele já não tem mais isso. Então ele melhorou a mobilidade dele, né? Muitas vezes, uma cirurgia bem feita, com técnica e tudo mais, sabe? Isso é ótimo. Só que, claro, a coluna é uma estrutura extremamente delicada, sabe? Sensível. Você encostou no nervo, sabe? Ele já fica chateado, sua perna já vai ficar formigando, sabe? Um tempinho. Então, é uma coisa que a gente... Infelizmente... O que você ouve na coluna são só quando não dá certo, né? Só que esse paciente provavelmente não fez o pós-operatório corretamente, sabe? Não seguiu as instruções e antes da cirurgia ele também não, sabe, se preparou para aquilo lá, sabe? Então, graças a Deus, com a cirurgia de vídeo, isso tem reduzido de uma forma drástica. Mas sim, temos casos, né, onde você vê que, por exemplo, o paciente teve um déficit neurológico e nunca mais voltou. A gente não conseguiu recuperar isso, né, pela isquemia daquela região já. Passou-se o tempo que ele deveria ter operado. Certo. Sabe, esse caso que eu falei, você tem um déficit já? Não, mas eu não vou operar e tudo mais. Tá bom, mas você pode ficar com o seu... Então é muito importante deixar esse paciente. Mas você pode ficar com déficit depois. Sabe, não culpa a cirurgia, né, depois disso. A Priscila falou aqui, doutor, sobre a questão da cirúrgica, né? Mas eu queria saber quais são os principais sinais, né, que a pessoa vai apresentar ou apresenta que está com uma inflamação no nervo ciático. Perfeito. Então, assim, dormência, qual é o mais frequente? Legal. Você ter dor ou dormência, dor ou formigamento irradiado pela perna, é um sinal importante. Pode ser da coluna, tem grande chance de ser da coluna ali, em algum disco, alguma raiz nervosa sendo comprimida. Também temos outras condições que também levam a dor irradiada, o formigamento, assim como o síndrome do piriforme, sabe? Que é fora da coluna, mas comprime também, né? Você sabe onde ali Sim. O piriforme e tudo mais. Mas dor, formigamento, perda de força, perda de sensibilidade são sinais de alerta pra gente, tá? Isso daí
realmente já leva a gente a pensar numa situação um pouquinho mais importante. Já fica já um sinal de Alerta, alerta. Isso, né? exatamente. Perfeito. E para especificar aqui, para passar para o público, como é feito essa cirurgia do nervo ciático? No passo a passo, assim, como é feito? Perfeito. É interessante a gente pensar no objetivo. O objetivo é descomprimir a sua raiz nervosa. Tá. Então, primeiro precisamos analisar onde que se deu o problema e se o paciente tem instabilidade. Se a coluna é estável, tudo mais, ele tem só uma compressão nervosa e tudo mais, e outras condições que te levam, por exemplo, vamos falar de uma minimamente invasiva, que é o que todo mundo quer hoje, uma cirurgia por vídeo, né? Bom, obviamente anestesia geral, tudo mais, tem as técnicas cirúrgicas. Para o paciente, é como se fosse um corte um pouquinho maior do que uma caneta Bic, tá? Onde vai ter a mínima dissecção só da musculatura, tá? E na verdade não tem, é bem pontual mesmo, sabe? Onde a gente vai, que a gente já cai em cima disso. No vídeo a gente está vendo o que está acontecendo lá. Claro que você vai ter sangramento, que você precisa controlar, né? Quando você vai por trás da coluna, você não chega na hérnia, você chega na coluna primeiro. Então você tem uma série de estruturas que você precisa passar ali, entre eles músculo, ligamento, a própria raiz nervosa ou a medula, para poder chegar no que está comprimindo pela frente, normalmente que é o disco. Então, só que isso tudo é feito e visto através de uma pequena cânula ali, sabe? Indo direto e vendo tudo que você está fazendo. Então você consegue, existem mesmo nesses dispositivos, toda a segurança, uma camisa de segurança que isola as estruturas neurais para deixar você trabalhar livremente. Então você vai lá, sabe, retira toda a hérnia, sabe, você puxa esse disco que está fora da onde que ele está, que está comprimindo a raiz nervosa, e daí você olha de novo. Daí quando você vê a liberdade, essa raiz livre mesmo, sem nenhuma estrutura comprimindo, aí sim você descomprimiu. Claro, diversas maneiras, até temos uma monitorização intraoperatória, por exemplo, que você consegue ver a condução nervosa do nervo. Nossa. Sabe, depois que você descomprime, sabe que, olha, melhorou, tá bom, então tá legal para parar também, que sabe? Legal, né? Mas é mais ou menos isso, corte mínimo, ali 2 pontinhos, você anda, fica de pé já no mesmo dia, termina um antibiótico e vai para casa, sabe? O avanço da medicina, né, com a Graças a tecnologia, né? É impressionante. Impressionante. É impressionante. Não, aí diminui muito mais as intercorrências. E internações também. Né? Primeiro, a intercorrência, você está vendo muito bem. Você está vendo uma TV, sabe, metade dessa daqui, sabe, e vendo o que está acontecendo realmente ali o tempo todo mesmo. E você conhecendo, você tendo todo esse domínio, né, na sua anatomia, você consegue, né, se livrar de situações que no passado você não tinha tal visualização. Entende? E também muito mais independente, sem a necessidade de alguém o tempo todo com uma mão ali, de repente afastando uma estrutura para você, o outro que tá vendo não tá vendo quanto que tá afastando. Nisso, só de afastar demais, você já pode gerar um problema. Então tá muito mais seguro. Agora, tirar logo esse medo de problema de cirurgia de coluna, né? Eu entendi bem, gostei da explicação que você falou da cirurgia de lombar, acho que ficou bem detalhado pro público. Do ciático, eu também entendi, mas falando mais para o público que quer saber, mais leigo, sobre a questão cirúrgica. Esse corte é feito no qual região? Perfeito. Então, vamos falar até assim, uma cirurgia aberta, por exemplo, né? Vamos voltar para isso. Sempre na lombar ali. Isso. Só que temos algumas... desculpa, né? Vamos no passo a passo mesmo, né? Curioso, né? Perfeito. Vamos no passo a passo mesmo, né? O corte é feito na lombar. Também ali na região da lombar, né? Exato. Existem algumas vias. A principal é a mediana mesmo, né? Que é no meio das costas que a gente usa. Mas tem algumas vias que em umas situações diferentes que você às vezes tem que acessar posterolateral, via de Wills, né? Bom, isso é feito na região da lombar. Normalmente o corte é muito menor do que você imagina, tá? E daí na cirurgia aberta, por exemplo, sim, a gente tem que fazer uma dissecção da musculatura e das estruturas para poder chegar lá. Então, por isso a diferença, sabe, da cirurgia por vídeo, a cirurgia aberta, sabe, nessa dissecção ali, muitas vezes até da parte óssea, sabe, acaba sendo muito mais agressiva também. Muito bom.